Igreja, eu tentei muito. Desde que o pastor falou assim, sempre deixa uma ministração engatilhada, a gente nunca sabe a hora, né? Eu já tinha deixado duas ali meio que preparada, uma já bem mais adiantada. Aí quando ele me falou, pediu para que eu ministrasse, próxima hora do almoço, eu falei, até sei qual eu vou pegar tal ministração. E Deus falou, não, agora não. E Ele começou a me trazer no coração várias coisas que nós temos conversado no grupo mesa, que eu tenho conversado com o pastor, coisas que eu tenho visto na internet, eu tenho me preocupado, coisas que têm acontecido na nossa cidade, e aquilo que o Senhor tem chamado essa igreja. Então eu tive que fazer uma do zero. Zero não, galera do grupo mesa do Tropical vai achar algo meio familiar hoje aqui, amém? Mas não é mera coincidência. Glória a Deus, amém. Abra a palavra do Senhor comigo, em Mateus capítulo 7. Mano, põe só um pouquinho de retorno para eu. Cadiquim. Agora eu sei que o pastor passa, cara, dá agonia. Oi, no 1. Ei, som, beleza, valeu. Glória a Deus. Mateus 7, a partir do versículo 13, mas eu queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar primeiro, amém? Pai, essa noite, me coloco em tuas mãos. Primeiramente, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, que são muitos. Que o Senhor possa me usar essa noite, Pai, como instrumento em tuas mãos. Repreendo agora, Senhor Deus, toda devagação mental, Senhor Deus, todo espírito de engano, Senhor, toda confusão, Senhor, todo ouvido tapado, em nome de Jesus, Senhor. Abra os ouvidos para que possam ouvir, que possam compreender aquilo que está no teu coração, e prepara os corações como terra, Senhor, para receber semente, Senhor Deus, em terra boa, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra dê fruto, Senhor, que o Senhor venha mostrar ao nosso coração aquilo que está no teu, Pai, que não seja eu falando, Senhor Deus, mas o Senhor fale através de mim, em nome de Jesus, Pai, que eu possa diminuir nesse momento, para que o Senhor cresça. Nada por mim, nada por mim, nada por mim, Pai. Tudo para honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Amém, igreja? Mateus 7, versículo 13, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Amém? A palavra do Senhor é imutável, amém, igreja? A palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e sempre será. Então, quando o Senhor fala que a porta é estreita, pode pôr a imagem, meu querido, a porta ainda é estreita. Amém? Essa não, aquela lá. Aquela lá que ficou dando spoiler no começo do culto inteiro, sabe? Aí, ó. Aí. Glória a Deus. Não vou pedir para o pessoal bater palma não, vocês vão ficar chateados comigo. Aí, glória a Deus. É difícil ficar ali, dá nervoso os caras, eu entendo. Principalmente quando o cara está começando agora, eu entendo. Glória a Deus. Amém. Então a palavra não mente, então a porta continua sendo estreita. Amém?
Sabe por que a Bíblia, o que a Bíblia mostra sobre os profetas? Eles não amaciavam não, querido. Os profetas da Bíblia, eles não amaciavam. Quando o Senhor levantava um profeta, normalmente era para proclamar o juízo de Deus, e conduzir o povo ao arrependimento. Essa era a função da maioria dos profetas bíblicos. Eles não amaciavam, eles falavam o que precisava ser falado. Doa quem doer. Esses são os profetas bíblicos. Levava o povo ao arrependimento. Mas hoje, o que mais vemos são profetas que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, massageiam o ego. Sabe por que essa palavra, meu querido? Ela fala sobre falsos profetas logo após falar sobre a porta estreita e a porta larga. É porque são os falsos profetas que levam pessoas a trilharem o caminho largo. A palavra nos deixa claro que vão enganar a muitos. Olha o que diz o versículo 15: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Parecem ovelhas, mas são lobos. Parecem homens de Deus, parecem profetas do Senhor, parecem ungidos, mas são hereges. Falam aquilo que as pessoas querem ouvir, são instrumentos de Satanás para desviar pessoas do verdadeiro evangelho. Olha só esse texto, Atos 16. Olha o que aconteceu aqui. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Vocês perceberam uma coisa aqui? Havia um espírito, havia um demônio agindo na vida daquela mulher. Um espírito de adivinhação. Adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro, ela era uma escrava, então ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, fazendo adivinhações. O que essa mulher disse? Qual foi a única coisa que ela gritava, vindo atrás de Paulo e dos apóstolos? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam um caminho da salvação. Que palavra linda saindo da boca de um demônio. Posso te falar uma coisa, meu querido? Se essa mulher estivesse nos dias de hoje em nosso meio, ela estaria no púlpito de muitas igrejas, porque fala coisas bonitas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles mostram o caminho da salvação. Sabe o que é o pior de tudo isso? Esse mesmo Espírito continua atuando na vida de muitos que se intitulam profetas. E esses profetas estão nos púlpitos das igrejas, adivinhando RG, CPF, placa de carro, falando: eis que te digo. Meu querido, eu e a Deia temos 19 anos de evangélicos. Eu já perdi as contas de quantas profetadas eu já ouvi. De quantas pessoas chegaram na gente falando: eis que te digo, e não se cumpriu. Vou culpar Deus por isso? Não. Não foi Ele que disse? Por várias vezes. Várias vezes. Mateusão, várias vezes. Teve uma vez que a gente estava na igreja de Santo André, isso há 10 anos atrás. A gente estava numa igreja de Santo André, a gente estava pintando o portão da igreja.
Em cima da igreja tinha um estúdio de gravação de um amigo nosso. E chegou um rapaz, eu não sei se ele era pastor, o que ele era, não sei. Chegou num carrão, ele era do Rio de Janeiro, ele tinha ido lá para gravar um CD. Aí ele passou por nós, parou na porta. Presta atenção, ele começou assim. Virou para o pastor da igreja, falou: essa igreja, ela vai para a avenida mais famosa da cidade, num lugar enorme. Ele não sabia que naquela semana a gente tinha ido num galpão gigante que tinha na Avenida dos Estados, que é a avenida mais famosa de Santo André, e orado por aquele lugar. Ele não sabia, mas ele declarou: essa igreja vai para lá. Ele virou para uma amiga nossa, trabalhava num lugar que vende marmitex. O sonho dela era ter o próprio restaurante dela. E falou: você vai ter o seu restaurante. Ele não sabia de nada. Eu e a Andréia, como sempre, passando por vários problemas financeiros, com empresa e tudo mais. Ele chegou para mim e falou assim: tome o restinho desse cálice, porque no ano que vem, Deus vai restaurar em dobro tudo que você perdeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Para o pastor voltou também e falou assim: vocês vão morar numa casa de 7 cômodos com hidromassagem. Eles tinham acabado de mudar para aquela casa. Eles estavam se sentindo incomodados. Falou: cara, acho que a gente não orou, não era para te ter vindo. E de repente essa mensagem veio, essa profecia veio, e eles falaram assim: é confirmação de Deus que é para a gente ficar. E ficaram. Depois de um tempo, perderam a casa por falta de pagamento. Ela foi para leilão. A igreja que ia para a avenida mais famosa da cidade, depois da queda do pastor em adultério, acabou. A única vez que nós tivemos alívios financeiros foi quando a gente estava frios espiritualmente. E falo uma coisa: não quero voltar àquele tempo. Aquela moça que teria o restaurante, nunca teve. Espírito de adivinhação, meu querido. A gente encheu o coração porque era coisa que só a gente sabia. Olha como é perigoso. Estão conseguindo me entender? Estão assustados? Amém? Olha só o que diz em Ezequiel 13, versículo 3. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio das ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para que a nação de Israel, consertar as brechas do muro para que a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas, suas adivinhações, mentiras, dizem palavra do Senhor. Isso é a mesma coisa que falar assim: eis que te digo, eis que o Senhor te diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas? E não pronunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram palavra do Senhor? Sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano Senhor: por causa das suas palavras falsas e das suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Resumindo, ai daquele que fala Deus falou quando Deus não falou nada. Mas sabe por que falam? Porque tem quem ouve. Se não tivesse quem ouvisse, eles não falariam. Falam porque tem quem ouve. Spurgeon um dia disse a seguinte frase: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. E o que mais temos nos altares de muitas igrejas hoje são palhaços entretendo bodes.
púlpitos onde não é pregado mais arrependimento, apenas palavras doces e macias. Porque chama atenção, né? Quem quer vir aqui ficar ouvindo eu falar o que eu estou falando agora? Eu tentei trazer uma palavra boa, de que Jesus está com a gente o tempo todo. Está escrito lá. Os 3 jovens da fornalha. Eu ia falar sobre isso. Prometo que da próxima eu falo, se o Senhor deixar. Mas quem quer ouvir isso? Quem quer ouvir, arrependa-se. Quem quer ouvir? É mais fácil ouvir, cara, Deus me disse que vai te dar um carro. É muito mais fácil. Enche o coração, ele enche o ego. 2 Timóteo 4:1. Olha o que diz. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos, voltando-se às fábulas, voltando-se às mentiras. Mas olha o que fala para nós: vocês, porém, sejam sóbrios em tudo, suportem os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. A palavra fala que aqueles que sentem coceira nos ouvidos procuram para si mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir, mestre que ensina conforme aquilo que eles querem aprender. Juntam para si mestres segundo as suas próprias vontades e desejos. Se eu venho aqui, o pastor não fala que eu preciso mudar, ou que eu preciso parar de fazer tal coisa, eu paro de ir aqui, eu vou num lugar ali, onde talvez ninguém fala nada. Onde talvez o pastor fala assim, não, fique em paz com o seu pecado. Sentindo coceira nos ouvidos, procurarão para si mestres segundo as suas próprias vontades. Essa palavra nos mostra uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. Os falsos mestres são o juízo de Deus para aqueles que não querem Deus. Os falsos mestres são aqueles que Deus permite com que eles estejam em muitos lugares, em muitos altares, porque naquele lugar as pessoas não estão procurando Deus, estão procurando pelo milagre, pela revelação, pela bênção, mas não Deus. Aquilo que Ele pode dar, não aquilo que Ele é. Então você está falando então que eles são de Deus? Não estou falando isso, estou falando que Deus permite. Porque é aquilo que o povo está buscando. Eles vão continuar subindo em muitos púlpitos porque o povo está procurando ouvir aquele tipo de palavra, ouvir aquele tipo de coisa que vai amaciar o ego. Palavras doces e macias. Precisamos tomar muito cuidado com as palavras que amaciam o ego. O evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, é o evangelho do tome a tua cruz e siga-me. Mas esse evangelho também diz, tome o meu fardo que é leve. Meu querido, ele não falou que não teríamos fardo, ele disse que será leve. Deixe o fardo pesado do mundo e tome o meu que é leve. É isso que Ele tem nos falado.
Precisamos de parar de tratar Deus como o gênio da lâmpada, que eu ponho ali, fico esfregando, esperando que ele saia, eu faça 3 pedidos. Deus não é assim. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, a música da Xuxa, não está na Bíblia. Quem disse, tudo te darei, se prostrares me adorares, foi Satanás, não foi Deus. Nós vamos encontrar muitos lugares e mestres que pregam métodos, rituais, campanha da vitória, 7 dias para alcançar a prosperidade e milhares de outras formas de fazer Deus fazer aquilo que eu quero que Ele faça. E quando isso não dá certo, eu boto culpa em Deus. Nossa busca precisa ser sempre por Deus. O evangelho verdadeiro, ele vai nos confrontar. Meu querido, o evangelho que não te confronta não é evangelho. Eu estou achando que o pessoal está, sei lá, aterrorizado, em choque, não sei. Olha o que diz em Romanos 12, versículo 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, meu querido, por que eu vou querer viver a minha vontade e não a dele? Por quê? Deixa eu perguntar, por que estamos aqui? Porque nós viemos de quinta, viemos de domingo, viemos no flow, por quê? Alguns de sexta-feira na sala de adoração. Por quê? O que viemos fazer aqui? Estou casado com a Andréia faz quase 24 anos. Ano que vem a gente completa bodas de prata, né, amor? Mas vamos assim, faz de conta, tá, que eu sou muito rico, faz de conta que eu sou muito rico. E eu chego para ela e falo assim, amor, por que você casou comigo? E ela fala, porque você pode me dar um carro novo, porque você pode me dar uma casa confortável, porque você pode me dar joias. Fala sério, como ficaria o meu coração com isso? Se fosse você, como ficaria o seu coração com isso? Por que Deus seria diferente? Porque ao perguntar, o que eu vou fazer lá? Eu vou buscar minha bênção. Eu vou lá porque Deus pode me abençoar. Meu querido, eu venho aqui porque eu o amo. Não importa se Ele vai me dar algo ou não. Se Ele quiser dar, glória a Deus. Se Ele falar não, glória a Deus. Se eu digo que amo Deus, porque Ele me dá coisas que eu quero, eu estou amando Deus? Ou estou amando as coisas que eu quero? Se eu falo que eu adoro a Deus porque Ele vai me dar a vitória, eu estou adorando Ele pelo que Ele é? Ou estou adorando as coisas que Ele pode me dar através dessa vitória? Então quem é meu Deus? É a vitória e a bênção? Ou é o Deus criador do universo? Eu sou atraído a Deus por sua graça e misericórdia, ou porque Ele pode me dar o que eu quero? Deus é tudo o que eu preciso, ou é apenas um caminho para que eu obtenha e eu ache o que eu preciso? Se eu adoro a Deus, porque Ele cumpre a minha vontade, então estou adorando a mim mesmo, não a Deus. A oração do Pai Nosso, ela diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E vou falar para você uma coisa, essa oração ela é extremamente perigosa para quem não está pronto para se
abandonar a vontade de Deus. Porque eu estou falando, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não a minha. Seja feita a tua vontade. Deixa eu perguntar uma coisa para você, onde você estaria hoje se Deus tivesse dado todas as coisas tolas que você pediu para Ele? Todos os pedidos que você fez, onde você estaria hoje? Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram seus nãos. Muitas vezes o não de Deus é misericórdia. Muitas vezes o não de Deus é a comprovação do amor dele por nós. Porque se a gente soubesse o que Deus sabe, a gente não pediria para Ele o que a gente pediu e Ele falou não. Então a melhor coisa, meu querido, é confiar na vontade dEle. Filipenses 4, versículo 11. Olha só o que Paulo diz, o ensinamento que Paulo dá nesse momento. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a todas e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O segredo de Paulo nessa palavra nos mostra que devemos buscar estar satisfeitos no Senhor, e apenas no Senhor. Nosso erro muitas vezes, meu querido, é querer ser sucesso no mundo pela qual nós já deveríamos estar morto para Ele. Nada contra quem queira. Não que eu não possa ser abençoado, entenda isso. Mas a bênção, ela é consequência. Ela é consequência. A bênção de Abraão foi a consequência da obediência dele. E Deus abençoava aquele cara demais. Porque ele estava disposto a entregar tudo, inclusive o filho. Meu querido, se os nossos olhos vissem por um segundo, a eternidade, perderíamos completamente o interesse por este mundo. Um segundo, cara, que a gente pudesse olhar e ver a eternidade. A gente não ia querer mais viver aqui. O problema é que não se prega mais sobre céu. E nós estamos muito confortáveis com as coisas, com as estruturas, com celular, com televisão, com carro de luxo. Está muito confortável. A gente acaba esquecendo do céu um pouco. Aí não se prega mais em céu, deixa uma terra confortável, e a gente para de desejar que o Senhor volte logo. Antigamente a gente clamava Maranata, hoje poucas vezes se fala de céu. Mas uma coisa eu queria, o pastor postou isso no Instagram dele. Queria saber o que Saulo viu para dizer: todas as demais coisas são como esterco. Para ele dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Eu queria saber o que Paulo viu. Eu queria saber muito o que Isaías viu para dizer: estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim que vi o Senhor. O que ele viu, meu querido? O que João viu na ilha de Patmos, que fez ele cair no chão como morto? O que ele viu? Aqueles 3 jovens na fornalha do livro de Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego.
O que eles viram dentro daquela fornalha que fez com que eles saíssem lá de dentro, sem chamuscar um cabelo sequer, a roupa deles nem cheirava fumaça. O que eles viram lá dentro? Esses homens, eles viveram uma entrega radical que fez com que eles saíssem do nível raso. E nós continuamos em níveis rasos, porque temos buscado palavras de vitória, palavras proféticas não sei de quem. Eu preciso ouvir aquele cara falar, eu preciso que você seja profeta na minha vida, profetiza sobre a minha vida, sendo que o Senhor tem para nós coisas individuais, para que nós possamos viver e sair do raso. Queira você, meu querido, ver isso que esses homens viram e viveram, para que possamos sair do raso. Enquanto eu estiver vivendo apenas de ouvir os outros falarem, eu não serei uma testemunha. A testemunha, ela vive, e ela fala sobre aquilo que ela vive. Eu preciso viver essas coisas na minha vida, eu preciso viver o sobrenatural na minha vida. Eu não estou preocupado se vou ter ou não ter, eu não estou preocupado. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Quero sair do raso, que aqueles homens viram, um dia eu quero ver. Eu quero que um dia vocês vejam, para que você seja testemunha e falar, eu vi, eu vivi, eu saí do raso. Quando a gente busca apenas pelas coisas desse mundo, continuamos num raso espiritual. Não estou falando para você largar tudo. Então chega amanhã, a gente vai largar, pedir demissão no emprego e falar, vou viver espiritualmente só. Não estou falando isso, querido. Mas estou falando, quando você vier a este lugar, não busque por coisas, as coisas são fúteis. Busque pelo Senhor, busque pelo que Ele é, busque pelas experiências espirituais que Ele pode te dar. Se isso levar você a ser abençoado financeiramente, glória a Deus. Mas se não levar também, meu querido, glória a Deus. A bênção ela vem depois, mas somente no momento em que não será mais tão importante para você, porque você vai estar satisfeito em Deus. O dia que você estiver satisfeito em Deus, Deus vai te dar coisas, porque aquilo já não vai ter tanto valor para você, porque você está satisfeito nele. Queria pedir para o pessoal do louvor já ir subindo, amém? Galera do louvor. 1 Coríntios 9, desculpa, 1 Coríntios 2, 9. A palavra do Senhor diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós. Por que eu vou querer a minha vontade se a dele é bem melhor? Se o que ele tem preparado para mim, minha cabeça não consegue nem imaginar. Então eu falo, Senhor, recebo, apenas recebo. Uma outra frase de C.S. Lewis diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu não fui feito para este mundo. Porque chegou a hora de a gente sair do raso, ser testemunhas da glória de Deus, não porque alguém te falou, mas porque você viveu experiências sobrenaturais com Ele. Entenda uma coisa, nem sempre
o que Deus vai ministrar no seu coração vai te agradar, e normalmente não vai. Mas vai ser o melhor para você, que é a vontade dEle. A pior coisa que pode acontecer com alguém, entenda isso, essa pessoa ter a vida que sempre quis, ser bem-sucedido fora dos propósitos de Deus. Existe uma história que eu já contei várias vezes, mas como tem muita gente nova aqui, vou contar de novo. A história de um médico cristão. Um dia Deus chegou para ele e falou assim: eu quero te usar, eu quero te levar às nações, você vai ganhar muitas almas para o meu reino. E ele chegou: ah, Senhor, acabei de me formar em medicina, meu sonho é ter meu hospital, depois que eu tiver tudo, aí eu faço a tua obra. Aí ele montou a clínica, cresceu, montou o hospital, fez um império. No final da sua vida, ele sentou na escadinha da sua mansão, olhou para tudo que tinha e chorou, porque ele estava partindo e não estava levando nenhuma alma com ele. Ele não ganhou nenhuma alma para o reino. Aí ele percebeu que as coisas que ele tinha conquistado não tinham valor nenhum. Quantos milionários você já viu cometendo suicídio? A televisão, a internet está falando direto. Quantos milionários você já viu cometendo suicídio? Por outro lado, quantas tiazinhas da limpeza você já viu em alguns lugares, andando pelo corredor, cantando louvor, feliz? Estão entendendo a diferença? Porque de repente a pessoa passa a vida inteira dela tentando conquistar, e quando conquista, fala assim: não é isso. Por que eu tenho tudo e ainda tenho vazio? E aquela tia da limpeza encontrou o tesouro, encontrou a pedra preciosa. Pode não ter nada em casa, mas o tesouro mais importante ela tem. Lutero, ele disse uma frase: uma masmorra com Cristo é um trono, mas um trono sem Cristo é o inferno. Nós precisamos nos posicionar, igreja, porque a porta continua sendo estreita. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a fechar seus olhos. Eu sei que essa era a palavra que você não queria ouvir essa noite. Porque de repente você está acostumado a ouvir na internet ou sei lá onde essas palavras mais adocicadas, mais macias, que enchem o ego. Mas, meu querido, a maioria das vezes o Senhor vai falar assim, vai te fazer olhar para dentro de si mesmo e te convidar a arrependimento. Vem essa noite, Senhor, pedir perdão por tua igreja, Pai. Pelo que temos feito da tua igreja, Senhor. Levanta, Senhor, uma geração de pessoas, Pai, que não buscam coisas, que não estão aqui, Senhor, simplesmente porque vieram buscar a bênção, Senhor, mas que estão aqui porque te amam, porque tu és Deus, porque conhecem quem tu és, porque conhecem a tua grandeza, Senhor. Conhece, Senhor Deus, aquele Deus que é eterno, aquele que existe antes de tudo, e aquele que sempre existirá quando tudo acabar.
É para isso que estamos aqui, Senhor. Não vim buscar, Senhor Deus, pelas tuas mãos, mas pelos teus pés e pela tua face. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós como igreja, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que têm buscado, Senhor, falsos mestres que falam segundo a sua própria vontade. Porque não, Senhor, queremos viver a tua vontade para nós. Queremos saber o que o Senhor tem para nós. Queremos o teu evangelho, Senhor. Queremos tomar a nossa cruz e te seguir. Não importa o preço. Não importa o preço. Igreja, eu queria que o ministério cantasse um louvor. Você com os olhos fechados. Queria que você orasse ao Senhor nesse sentido. Examina seu coração. Fala, Senhor, eu tenho buscado o Senhor pelo que o Senhor é? Ou tenho sido interesseiro em estar aqui? Ou estou aqui só porque eu gosto das luzes, que o pessoal toca legal, que o solo de guitarra do Diogo é bacana? Ou estou aqui, Senhor, porque eu te amo? Eu estou aqui porque eu não merecia o céu, e o Senhor comprou a minha passagem para o céu naquela cruz. O Senhor pagou todo o preço, sem que eu merecesse. O Senhor pagou o preço naquela cruz, sem que eu merecesse.